O início da vacinação contra a Covid em todo o mundo completa um ano no mês de dezembro. E até o momento, quase metade da população mundial está imunizada. Para a comunidade científica, a vacina é considerada um marco histórico. Aos 90 anos, Margaret Keenan entrou para a história ao ser a primeira pessoa do mundo a receber a vacina contra a Covid-19. A vacinação aconteceu no Reino Unido, no dia 8 de dezembro de 2020. Um ano depois, a vacina contra a Covid-19 já é considerada um marco histórico pela ciência. Nunca um medicamento causou tanto impacto na vida do planeta. A proteção proporcionada pelos imunizantes possibilitou que o mundo retomasse as atividades durante a pandemia do coronavírus e teve reflexos médicos, sociais e econômicos. Nós já tínhamos tido várias pandemias no mundo, mas quando tivemos as pandemias anteriores, não havia vacina, não havia remédio. Agora, nós, de uma maneira fantástica, em um ano, conseguimos desenvolver uma vacina nova para um agente infeccioso totalmente novo, que é o SARS-CoV-2. Fantástico. E, sem dúvida, todo mundo se dá conta que nós temos que vacinar para controlar a doença. Então, essa vacina tem um efeito social enorme, um efeito econômico enorme, além de todas as questões de saúde. Mas os números mostram que a vacinação ainda está abaixo do ideal no mundo. A estimativa é que menos da metade da população mundial esteja vacinada até o momento. Nos países ricos, o índice chega a 70%, mas nos países pobres é inferior a 4%. Um problema que tem consequências para todo o planeta. São nesses locais que surgem as variantes do novo coronavírus. O caso mais recente é o da Omicron, que teve origem na África. Hoje, com o mundo completamente globalizado e vivendo uma pandemia que muito provavelmente não será a última, nós temos que ter também uma visão geral. Nós não podemos ter uma visão como lá na Idade Média seria uma cidade, ou como aí no século XX a gente ainda pensava só em países ou regiões. Nós temos que pensar no mundo, porque se houver no mundo um vírus que possa ser letal, ele pode sofrer mutações, e vocês viram, a Omicron, ela chegou com uma rapidez muito grande da África e se espalhou, e hoje em dia, o vírus dominante na Inglaterra, nos Estados Unidos. E para barrar a entrada dessas variantes no Brasil, o comprovante de vacinação passou a ser obrigatório para pessoas que vêm de fora. A medida vale tanto para estrangeiros quanto para brasileiros que chegam do exterior. Esse mesmo documento já é exigido em mais de 250 cidades brasileiras para frequentar lugares públicos. Por um lado, reforça a importância da vacina na vida das pessoas, mas por outro, levanta polêmica. A vacinação deve ser obrigatória? Esse advogado, consultado por nossa reportagem, afirmou que não há um consenso na lei. A própria Constituição garante os direitos individuais do cidadão, como o de ir e vir sem apresentação do comprovante da vacinação. Mas o texto constitucional também prevê que os interesses coletivos devem se sobrepor aos individuais. Porque o lado material ele leva para o direito constitucional, onde nós temos um choque entre direitos individuais e direitos coletivos. Tem a liberdade do cidadão, a liberdade do indivíduo, e ao mesmo tempo tem o dever e a obrigação do Estado de promover a saúde e a vida da coletividade. Então tem esses dois embates. O advogado ressalta que a justiça brasileira tem tomado decisões em favor dos direitos coletivos, como aconteceu no caso da obrigatoriedade do passaporte de vacinação, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo governo. O STF, que é o nosso guardião da Constituição, vem decidindo pelos direitos coletivos. Esse é o momento que nós temos agora. Em diversas decisões, principalmente capitaneadas pelo ministro Barroso, o direito coletivo vem tendo essa posição de destaque. Mas ainda hoje existem diversas discussões sobre o tema. Em meio a essa discussão, as opiniões também se dividem entre a população. E o senhor é favorável ou contrário à obrigatoriedade desse passaporte da vacina? Aí você pegou no calo, né? Eu acho que não deve ser obrigatório, mas eu acho que as empresas e os locais podem obrigar, sim, a ter vacina. Se você não quiser vacinar, você não vacina. Mas, por exemplo, se, vamos supor, a empresa aérea falar, não, tem que ir só vacinado. Aí ou você se vacina ou você vai para uma outra empresa que permita. Mas em todo lugar o senhor é contra a obrigatoriedade? Não, sou contra. Eu acho que esse negócio de
eu acho que não serve para nada. Acho que tem que ser da cabeça de cada um ir lá e se vacinar. O mundo está se reinventando. Por quê? Porque aconteceu uma pandemia. Então, por que nós não podemos colaborar com a OMS? Por que nós não podemos colaborar com os cientistas no mundo que estão fazendo esse sacrifício para que a gente tenha vida, para que a gente tenha conforto no nosso mundo? Não é verdade? Então, por isso que eu sou favorável. A favor ou contra, uma coisa é certa: está cada vez mais difícil sair de casa sem o comprovante da vacinação. E a senhora também, estou vendo aqui a carteirinha, né? Qual documento que a senhora está levando aí? Eu estou levando todos os documentos que a gente precisa. Check-in feito, o PCR Covid negativo. Teste de Covid, né? É isso que nós fizemos, transcrito em inglês, nós fizemos ontem. A carta de meu filho, o seguro, a vacina. Esse documento é importante, é o comprovante de que a senhora está imunizada. Com certeza, imunizada, sempre. Acho que a gente tem que cuidar não só de nós, como das outras pessoas também. A gente tem que fazer a nossa parte humanitária, social, né? Eu me previno e previno quem está em volta de mim, as pessoas que eu amo.